Amém, irmãos, graças ao Senhor por mais uma semana do Alimento Diário, a semana 2, a qual estamos desfrutando. E vamos dar continuidade, hoje, sexta-feira, onde nós temos aqui com o Ler com Oração, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Ó Jesus amado, Senhor, que esse encargo que está descrito aqui neste versículo possa estar em nosso coração, possa ser o nosso desejo de pregar a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja. Que não, Senhor, venhamos procurar a oportunidade que seja bom nossos olhos para pegar a Tua palavra. Porque uma vez nós estamos desfrutando de Tua palavra, sendo constituída dela, em nós há uma vida que necessita ser expressa, e o Senhor conta conosco. Ó Senhor Jesus, a palavra ela tem que ser pregada, independente da oportunidade que seja dada. Senhor, esse é o nosso coração. Senhor Jesus, e através da Tua palavra, a orientação que recebemos de Ti, nós podemos repreender e exortar, ó Senhor, com toda a longanimidade e doutrina, as sãs palavras que vêm de Deus, que são de Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse encorajamento. Que o Senhor possa achar caminho em nós, que possamos fazer a Sua vontade. Ó Senhor, guiados pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Várias admoestações para o jovem ministro Timóteo. Paulo amava Timóteo e em suas cartas procurou ensiná-lo, admoestá-lo, apacentá-lo, por isso o exortou. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Procedimento é o viver, amor é o que vem da fé, e fé é o resultado do dispensar de Deus a nós por meio da palavra. E pureza é o resultado da obra transformadora do Espírito em nós. Precisamos ter um coração puro. O versículo seguinte se assemelha ao citado acima. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Um é sobre não desprezar a mocidade, o outro sobre fugir das paixões da mocidade. Além desses, Paulo também o advertiu sobre manter o padrão das sãs palavras. Além de fugir das paixões da mocidade, o jovem Timóteo precisava seguir algo: a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Seguir com os irmãos é uma grande arma para fugir das paixões da mocidade. Podemos até não estar fazendo nada, mas fiquemos com os irmãos. Não estar com os irmãos é ser. Estar com os irmãos é ser guardado. Aleluia. Estar com os irmãos é ser guardado. Portanto, devemos seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor, a fim de ser guardados das paixões da mocidade e ter um viver puro. Ó Jesus! Paulo tinha a intenção de ir a Éfeso, onde Timóteo estava. Antes de fazê-lo, recomendou a Timóteo que aplicasse a leitura, a exortação e ao ensino para capacitar-se a fim de falar a palavra aos outros. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Esse bom ministro de Cristo Jesus era principalmente o ministro da palavra. O ministro é alguém que vive o que ministra. A palavra de um ministro precisa ser acompanhada de um bom procedimento, de um viver na piedade, isto é, uma vida que expressa a Deus no amor, na justiça e na fé. Esse é o padrão do viver de um homem que fala por Deus. Não é só falar, mas viver. Se apenas falamos, podemos ser como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Podemos até soar, mas não temos vida. A palavra que falamos só tem peso quando acompanhada de um viver que expressa a Deus.
Um bom ministro de Cristo aproveita as oportunidades para pregar a palavra. Pregar a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Enquanto Paulo não chegasse, Timóteo deveria se apegar e pregar a palavra, quer fosse oportuno, quer não. Corrigir, repreender, exortar, com toda a longanimidade e ensino. Paulo usou a expressão quer seja oportuno, quer não, que em outras versões consta como a tempo e fora de tempo. Às vezes saímos para pregar o Evangelho, para falar com alguém sobre o Senhor Jesus e sempre procuramos a oportunidade certa. Mas o versículo diz que quer seja oportuno, quer não. Isso quer dizer que, mesmo fora de oportunidade, ainda que não seja oportuno, temos de pregar a palavra. Fico assombrado várias vezes com a atitude da minha esposa. Quando ela prega o Evangelho a alguém, parece não se preocupar com a situação ou ocasião. Para mim, parece ser uma situação totalmente inadequada para pregar o Evangelho. Parece inoportuno e eu sempre lhe dava um toque, mas agora me arrependo. Paulo encoraja. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Isso é ser bom ministro de Cristo Jesus, isto é, o que devemos ser se quisermos agradar ao Senhor, cooperar com Ele no cumprimento de sua vontade e apressar sua vinda. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó irmãos, esse dia é maravilhoso, né? Que mostra tudo aquilo que Paulo fez preparando o jovem Timóteo, o ministro, né? Paulo o considerava como ministro de Deus, de Cristo. Tamanha era a sua fidelidade com essa palavra, e fiel também para com Paulo, porque ele reconhecia essa autoridade de Paulo, assim como Paulo reconhecia a autoridade de Timóteo. Era tamanha a autoridade que ele reconheceu que o Senhor havia também separado a Timóteo para continuar a obra. Então aqui mostra para nós que esse encorajamento, essa demonstração que Paulo fez com Timóteo, é porque ele sabia que, por ser muito novo, ele ia passar por situações, até mesmo os líderes ali em Éfeso poderiam querer subjugá-lo pela pouca idade, né, por não ter muita experiência, mas Paulo o exortou e admoestou, encorajando a prosseguir e continuar firme. E ele falou para que Timóteo continuasse firme nessa palavra, nas sãs palavras, e procedendo com amor, com fé e pureza. É como se ele dissesse assim, ó Timóteo, independente da situação que você passe, você precisa continuar fiel, porque Deus é contigo. Continua fiel no amor, na fé, na pureza, e Deus será contigo. E aqui ele falou outra coisa também. Foge outro sim das paixões da mocidade. Ele quis dizer o seguinte, olha Timóteo, você vai se deparar com muitas situações que vai querer desviar você do caminho, que vai querer até mesmo subjugar você. Mas se você continuar com o coração puro, e principalmente invocando. E outra, Timóteo, procura ali entre os irmãos aqueles que, assim como você, invocam o nome do Senhor. E eles demonstram um coração puro. Então é com esses que você tem que estar perto. Estando perto desses irmãos, você vai estar guardado, você vai estar fortalecido. E aí você vai encontrar cooperação. Era isso que Paulo estava passando para o jovem Timóteo. Ele sabia que o Timóteo era moço, era muito inexperiente no sentido da pouca idade que tinha, mas Deus tinha urgência, o Senhor tinha uma urgência na sua obra. Uma vez que Paulo reconheceu que o Senhor o havia preparado, havia separado ele para a obra a qual estava sendo chamado, ele não duvidou em momento algum e continuou ensinando o jovem Timóteo
a se tornar um cooperador, não somente de Paulo, mas que ele fosse fiel naquilo que estava sendo mostrado a ele. Interessante que aqui fala que o ministro, ele precisa não só transmitir a palavra, mas principalmente viver. E a palavra ministrada e o viver têm que andar juntos. A palavra de um ministro precisa ser acompanhada de um bom procedimento. Então ele precisa ter um bom testemunho. E esse falar é um falar que tem peso, é um falar que tem testemunho, é um falar na qual o Espírito ele testifica que realmente ele é fiel ao Senhor. E quando ele transmite essa palavra com fidelidade, o que é que sai dele? Sai dele o expressar de Deus na carne, sai piedade. Deus é expresso, e quando Deus é expresso, ali nós conseguimos ver amor, justiça e fé na palavra de quem ministra, de quem está sendo usado pelo Senhor para falar aquela palavra. Então, louvado seja o Senhor por esse encorajamento que mostra para nós um procedimento que ele é totalmente feito no Espírito, é totalmente feito na dependência do Senhor. Aqueles que se propõem a dizer: Senhor, usa-me conforme a tua palavra, que o dom que tu deste a mim, Senhor, eu possa exercitar para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome, para que haja edificação na tua igreja. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por esse princípio, e que todos os irmãos que ministram a palavra, aqueles que não só ministram, mas também ouvem e reagem a essa palavra, eles possam continuar com essa mesma fidelidade, tal qual Timóteo permaneceu. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, que possamos, neste dia, assim como os dias que antecederam a sexta-feira, palavras maravilhosas, nós possamos realmente, assim como Timóteo, sempre demonstrar um coração desejoso, né, de servir ao Senhor, de ser útil ao Senhor, e principalmente estar junto com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. E se vier situações, né, de pecado, de sutilezas, de armadilhas, nós precisamos atentar para isso. Não vamos nos isolar, vamos estar juntos. Louvado seja o Senhor, porque estando juntos, nós estamos salvos, protegidos. Aleluia. Amém pela comunhão, amém por essa palavra. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós nesse dia. Aleluia.